Bom dia, mais um, mais um dia aqui, estamos em agosto. Nossa, quando eu olho o tempo passando, nem eu acredito. Dia 4 de agosto. E estamos aqui nesse mundo paralelo, um mundo diferente, orando por cada irmão, cada dificuldade que cada um está passando. Tudo se complica, né, com o momento que a gente vive, mas Deus é maior, né? Ele disse que se a gente confiar nele e não depender do nosso próprio entendimento, ele vai endireitar todos os nossos caminhos. Então hoje, né, que possamos começar esse dia dependendo do Senhor. Bem-vindos, irmãos que estão chegando aí. Vamos começar com uma oração. Deus, chegamos nesse dia precisando da Tua graça, da Tua paz, que excede todo entendimento. Deus, sabemos que dependemos do Senhor e necessitamos que o Senhor fale aos nossos corações, para que a gente viva a forma que o Senhor deseja, para que a gente erga o nosso pensamento através da Tua palavra, que é maior do que qualquer outra coisa. Então, Deus, nesse dia eu peço que o Senhor nos dê tranquilidade, serenidade, confiança naquilo que o Senhor tem para a gente. Possamos ter os nossos olhos fixos e focados no Senhor. Aí nós vamos ter uma alegria completa. Deus abençoe esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos no nosso devocional nas terças-feiras, temos aberto a palavra de Deus em 1 João. E hoje a gente se encontra em 1 João, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. E a gente vai dar o pano de fundo aí de novo, mas vamos ler o texto que a gente vai estar olhando hoje, certo? Nesse texto, João ele vai falar de 3 grupos, e creio que à medida que a gente olha para esses 3 grupos, a gente consegue nos enxergar. Na verdade, é um retrato da nossa igreja. Sim, nossa igreja Batista Maranata, e sim qualquer outra igreja que é de Deus, né? Vamos encontrar essas pessoas ali dentro. Então, para os nossos ouvintes que estão aí conosco, que não são da nossa igreja, bem-vindos. Não esqueça de fazer sua inscrição para a igreja domingo à noite. Mas vamos ler o texto. 1 João 2, versículo 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pois eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, esse texto, ela fala da nossa vida diária na igreja. E esse grupo de crentes, os filhinhos, os pais, os jovens, que João está falando, eles estavam sendo expostos a heresias. E João ele está ensinando a cada uma dessas categorias, ele está ensinando como a gente pode verdadeiramente saber que a gente é crente. Capítulo 1, versículos 1 a 4, a gente lê, vou só ler versículo 3, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Um verdadeiro crente, ele entende que Cristo é 100% Deus, 100% Deus e 100% homem. Então, a gente entende que Deus se fez homem e se habitou entre nós, Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 5 a capítulo 2, versículo 2, nós aprendemos que um verdadeiro crente anda na luz
confessando os seus pecados. Se confessarmos nossos pecados, capítulo 1, versículo 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um verdadeiro crente, ele entende que a característica do crente é confessar, não se desculpar. E aí, recentemente, a gente foi para capítulo 2, versículos 3 a 11. Um verdadeiro crente é obediente aos mandamentos. E, especificamente, João vai falar de amar ao nosso próximo, como um exemplo de que a gente é um verdadeiro crente. Então, a gente tem versículos 3 a 6, o princípio geral. 7 a 8 fala, é uma ponte entre o geral ao específico. E versículos 9 a 11 temos o princípio geral, que é amar o nosso irmão. Agora, obediência em si não é fácil, muito mais nessa área, que nos atinge o tempo todo. Eu não estou dizendo que obedecer e amar o nosso próximo é fácil, né? E não é que a gente vai conseguir sempre. Mas só que, no momento que eu vejo que eu não estou com a atitude correta para com o meu irmão, pela graça de Cristo e aquilo que ele fez por mim, eu vou querer confessar esse pecado e obedecer esse mandamento e ser uma bênção na vida do meu irmão. Então eu quero obedecer, eu quero amar aquela pessoa que a gente está em sintonia. E nesse contexto, João chega aqui e fala dos filhinhos, ele fala dos pais e fala dos jovens. E bem-vindos à Igreja de Cristo. Está aí. A gente pode olhar, é muito interessante esse texto de capítulo 2, versículos 12, 13 e 14, ele fala, filhinhos, eu lhes escrevo. Versículo 12. Versículo 13, ele fala, pais, eu lhes escrevo. Versículo 14, ele fala, filhinhos, eu lhes escrevo. E, mais uma vez, em 14, ele fala, pais, eu lhes escrevo e jovens, eu lhes escrevo. Então a gente vê uma ênfase de João, ele fala, escreve diretamente para todo mundo a importância daquilo que é escrito. Ele repete simplesmente porque é importante. O que ele está dizendo é importante. Se você quer mostrar para alguém que algo é importante, você repete aquilo que é importante. Aquilo não é tão importante, você não repete. Então aqui ele está repetindo. E a gente vê a importância daquilo que está escrito. Por que a gente está fazendo esses devocionais a cada dia? Por que a gente vai abrir a palavra de Deus? Vai a uma igreja que abre a palavra de Deus? Porque ela está escrito. E nós precisamos de palavras escritas por Deus. O que a gente mais escuta hoje são palavras e pessoas a gente não sabe o que é, o que não é. Mas com Deus a gente tem a verdade. Ela está escrita, a importância disso. Agora, no português, existe uma palavra aqui que no português ela é traduzida a mesma palavra, mas no grego ela é traduzida diferente. Então, em capítulo 2, versículo 12, a gente tem filhinhos, eu lhes escrevo. E a mesma frase é repetida em versículo 14. Filhinhos, eu lhes escrevo. No português, ela é exatamente igual. Mas no grego, ela não é igual. Não é igual. Versículo 2, capítulo 2, versículo 12, a palavra filhinhos é teknon. Teknon. Teknon significa crianças pequenas. E o João, aqui ele está dizendo, em geral, todos somos filhinhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Em capítulo 2, versículo 13, a gente vê a mesma palavra. Só que aqui a palavra é diferente. Aqui a palavra que Paulo usa, ela significa recém-nascido. Ela fala de um grupo. E a palavra em grego é paidion. Então, essa palavra, ela está falando para um grupo de pessoas que são recém-nascidos. Alguém que tomou uma decisão para Cristo recentemente. Então, em capítulo 2, versículo 12, não se confunda. Essa frase é para todos os crentes.
E a nossa segurança, ela está nessa palavra filhinhos. Eu e você somos filhos. Por isso nós devemos amar a nossa família, porque nós fazemos parte da família de Deus. Então, versículo 2, ele fala, filhinhos. É interessante que João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele fala, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, João, ele está dizendo com essa palavra, teknion, todos os crentes que creram. Deus deu a eles essa possibilidade de serem filhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Eu, por exemplo, eu nasci na família, meus pais eram George e John Tice. Não importa, quando eu tinha 1 ano de idade, meus pais não mudaram. Hoje eu tenho 57 anos de idade. Meu pai já está no céu. Mas eu ainda sou filho de George e John Tice. Uma vez que você recebe a Cristo, irmão, uma vez que Cristo entra, ele se te dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Não importa se você é um recém-nascido ou se você é um pai. Você já tem anos de maturidade espiritual, de conhecimento. Deus te dá essa possibilidade. Agora, olha o que ele fala. 2 coisas nesse versículo. Capítulo 2, versículo 12. Os seus pecados foram perdoados. Nossos pecados, passado, presente e futuro, foram perdoados. Você sabe que nós temos uma bênção tão grande em nossas vidas, por quê? Porque a gente recebeu o perdão de Deus, de todos os nossos pecados. E a nossa realidade é tão grande que Efésios 2, 4 e 6 fala o seguinte, Paulo fala, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, pelo fato que ele perdoou nossos pecados, passado, presente e futuro, ele já vê cada um de nós no céu em Cristo. Isso é magnífico. Esse é o nosso descanso. Isso é o nosso consolo, é a base da nossa vida, que nós fomos perdoados. Então, irmão, é essa a razão que a gente pode perdoar o nosso irmão, porque nós fomos perdoados. E Deus já nos vê dessa forma. Nós temos, pelos olhos da fé, também nos ver nessa realidade como Deus nos vê, em Cristo. Mas também esse versículo ele fala, além de pecados foram perdoados, ele fala graças ao nome de Jesus. Interessante. Então, nossos pecados foram perdoados, eu e você, passado, presente e futuro, e o nosso perdão traz glória ao nome de Cristo. É por causa de Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Aliás, nós somos o presente dele, de Cristo. Cada um é dado por Deus Pai a Deus Filho. E nós temos essa grande bênção. Então, esse texto, capítulo 2, versículo 12, ela está falando para todos os crentes. Ao mesmo tempo, ele fala sobre os filhinhos, os jovens e os pais. E é interessante aqui, níveis de maturidade espiritual. Como a gente ouviu domingo à noite, isso não é uma questão de idade. Eu estou na igreja há 20 anos, então sou mais maturo. Não é essa a questão. É uma questão de conhecimento e aplicação desse conhecimento. Então, à medida que você olha na igreja, você vai ver
alguns que são recém-nascidos. Você vai ver outros que são jovens no seu vigor, estão lutando contra as tentações, contra as mentiras do inimigo, e você vai ver os pais que têm tido um relacionamento ao longo dos anos buscando conhecer mais e mais a Cristo. E você vai ver essas pessoas. E eu pergunto a você, em que categoria você se encontra aqui hoje? Ao mesmo tempo, eu reconheço que em muitos momentos eu tinha várias dessas características, né? Mas o padrão, em normal, assim, a dia a dia, aonde é que você se encontra? Como é que você se enxerga? E a gente vê, versículo 13 fala dos filhinhos. Os pais, eu lhes escrevo porque conheceram aquele que é desde o princípio. Então, os filhinhos, eles conhecem a Deus, e os pais, eles conhecem a Cristo desde o princípio, e os jovens, eles conhecem e vencem o maligno através daquilo que é escrito. Então a gente vê essa importância e vê cada grupo. Os filhinhos, por exemplo, em versículo 14, os filhinhos, eles escrevem porque vocês conhecem o Pai. Interessante, quando a gente faz uma dedicação de filhos na igreja, muitas vezes os pastores vão pegar a criança no colo, né, e segurar. Outras vezes, acho que alguns preferem não fazer isso. Por quê? Na hora que você pega a criancinha, recém-nascido, ela já percebe, ela já sabe. Ela conhece a voz do pai. Aliás, antes de nascer, a criancinha já conhece a voz do pai. E então o que acontece? A criança na dedicação começa a chorar e o pastor devolve a criança para o pai, porque os filhinhos conhecem os pais. A outra coisa sobre os filhinhos, que é interessante, em 1 Pedro 2,2, ele fala: como crianças recém-nascidos desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então a criancinha, ela vai querer mais, ela quer crescer, mas ela conhece pouco ainda. Mas ela tem esse desejo ardente de ter o leite espiritual, que eventualmente a gente vai crescendo na graça, né? Então temos essa questão. Então ele começa com os filhinhos, depois ele vai para os pais. E aqui a ênfase é conhecer a Cristo mais ainda. Em capítulo 3 de 1 João, versículo 1, ele fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. À medida que a gente conhece mais a palavra de Deus, a gente conhece mais do grande amor do Pai que Ele nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Quando a gente nasce na família, a gente não entende muito bem tudo isso aí. Mas o fato que podemos ser chamados filhos de Deus, à medida que a gente estuda a palavra de Deus, isso é um fato surpreendente. A gente vai crescendo. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A gente, como pai, começa a entender a diferença que a gente tem do mundo. E capítulo 5 de 1 João, versículo 20, ele fala: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então você vê que esse conhecimento ela vai crescendo. E ele vai dos filhinhos, dos pais, ele vai para os jovens. E os jovens ele fala: eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Versículo 13. Agora, versículo 14, ele fala: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Mas por que vocês são fortes? E por que vocês venceram? Porque a palavra de Deus permanece. Permanece. Então, o que a gente pode ver? Os filhinhos conhecem. Os jovens, eles vencem. Os pais conhecem mais ainda.
Então a gente vê a ordem é filhinhos, jovens, pais. Os filhinhos conhecem, os jovens vencem e conhecem mais. O que a gente pode ver aqui é que para você crescer e ser um pai, você vai ter que vencer. E esse vencer não é por suas forças. Aí que entra o jovem e a pessoa que está nesse grupo de jovens, você tem condições de ser forte e vencer permanecendo na palavra. Mas cuidado, porque o conhecimento em si somente, ela ensoberbece. E se vier orgulho, você não vai vencer o maligno. Não vai crescer mais. Tem que ser em humildade. Então, conhecimento, ela anda paralelo com essa atividade de vencer. Vamos vencer. Maturidade vem por conhecer, vencer e desejar conhecer mais. Então, eu conheço porque sou recém-nascido. Eu começo a vencer porque estou na palavra e em humildade. Isso me leva a conhecer Deus mais ainda. A maturidade. Então, nós temos nesse texto uma coisa muito clara. Deus quer, irmão, que você cresça. Deus quer que você cresça. Cresça na graça, como 1 Pedro fala. Cresça na graça de Jesus Cristo. Aonde é que você está? Onde é que eu estou? Nessa lista. E o importante é que estejamos crescendo. E quando a gente está crescendo no conhecimento da palavra, nós vamos estar obedecendo. Assim a gente tem vitória, como jovens aqui. Nós vamos estar confessando e nós vamos estar crendo em quem Cristo realmente é. Filhinhos, cresçam em maturidade. A tristeza é que muitas pessoas ficam na igreja, estão na igreja, e talvez nem sejam filhos legítimos, ou sejam, mas não crescem. Tem anos na igreja, mas não crescem na graça. E a gente perde tanto. E nos momentos como esses, do coronavírus, você escutando as notícias, escutando todos os temores e as mentiras e as contradições, o desespero vem. Se você não crescer na graça, você não encontra paz. E Deus, através de Cristo, Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Que possamos, como filhinhos, conhecer, desejando leite. Como jovens, vencer o maligno, porque a gente permanece na palavra. E como pais, que possamos constantemente estar conhecendo mais desse Deus tremendo e infinito. Eu creio que toda a eternidade nós vamos estar conhecendo mais e mais esse incrível Deus que nos amou, que entregou seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Console nossos corações com a Tua verdade. Abre, Deus, o nosso entendimento. Traga-nos arrependimento e reconhecimento, Deus, de quem nós somos. Que a gente pode ver que o problema que a gente sente não é o outro, não são as notícias, não é um coronavírus, não é a China, não é, não sei o que a gente passa, que a gente pensa que é, mas somos nós mesmos. Nós precisamos da verdade. A verdade é Cristo, que nos amou. E Deus, que a gente possa abraçar essa verdade, crescer na graça nesse dia. Dependemos do Senhor e de mais ninguém, porque só o Senhor pode nos dar a paz, a vida eterna e pode endireitar os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Então, bom dia para vocês. Dizem que se eu desligar rapidinho aqui, corta alguma coisa. Aí se eu fico olhando, as pessoas ficam pensando, parou? Mas eu estou só enrolando aqui um pouquinho, né? Aí eu vou desligar. Mas Deus abençoe cada um de vocês e que esse dia possa ser um dia que você possa
abrir a palavra de Deus e aprender uma coisa a mais sobre quem Deus é muito bom quando a gente abre a palavra de Deus e encontra verdades sobre Ele que a gente não sabia e que nos consola. Que Deus abençoe seu dia, irmão.